Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a quarta aula de redação voltada para o Enem, voltada para a dissertação argumentativa. Eu estou aqui no site do G1 da Globo e eu vou ler algumas redações nota 1000, ok? Você, evidentemente, deve se espelhar nesses campeões, esses feras do Enem, porque veja bem, ano passado foram 9,2 milhões de inscritos para o Enem. Desses 9,2 milhões, apenas 77, ou seja, menos de 1%, alcançaram a nota máxima. Ou seja, a sua chance de ir bem, de tirar nota 1000 no Enem, é menos do que 1%. Se fosse 700 mil, se fossem 70 mil notas 1000 no Enem, seria 1%, né? Mas foram apenas 77, ou seja, 0,00000. Não sou bom em matemática, mas eu sei que as chances são bem reduzidas. No entanto, apesar de parecer um negócio meio de sorte na loteria, assim, meio em 1 milhão, existem características em comum entre essas redações, vou ler algumas para vocês, que nos permitem traçar um caminho para seguir. Porque mesmo a redação de São Paulo, do Ceará, de Manaus, de Duque de Caxias, elas seguem uma linha que é muito característica, ok? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais liberou acesso aos espelhos. Do total de candidatos que prestaram exame, 77 conseguiram alcançar a nota máxima. Tema das redações. O tema da redação foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E após, né, para aqueles alunos que perderam a primeira prova por conta das escolas ocupadas, caminhos para combater o racismo no Brasil. 2 problemas, 2 polêmicas, aliás, sempre vai vir polêmica, em geral, problemas brasileiros, ok? Então, dificilmente você vai ter, é claro, né, tem problemas mundiais que existem aqui no Brasil também, mas o Enem, ele busca contemplar problemas do Brasil, ok? Então vamos primeiro aqui ler, que hoje nós vamos falar muito de citações. O que são citações? Imagine que você tem uma ideia muito legal para falar na sua redação. Só que, se você pegar essa ideia, imagine que você tenha um pensador que vai lhe emprestar um prestígio que ele goza na sociedade, onde você possa utilizar a frase dele para endossar o seu pensamento, a sua tese, ok? Então a sua redação ela vai ficar muito mais densa, mais pesada no bom sentido, assim, de ter uma profundidade legal de pensamento, e vai indicar que você também tem um certo grau de cultura, de que você estudou, que você entende. Eu vou exemplificar isso. Já havia visto na aula anterior de redação essa aqui da Larissa Cristine Ferreira, de 20 anos. Ela abriu a redação dela com uma frase de Brás Cubas, o orgulho machadiano. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Perceba que não é que ela lembrou dessa frase a hora que ela viu a proposta de intervenção. Ela já trouxe essa frase. Ela traz na manga dela como se fosse um coringa, porque, imagina, você evidentemente já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, você sabe, ou deveria ter lido, Machado de Assis, realista, que aborda a sociedade de uma maneira muito concreta, no sentido de
de você analisar cruamente aquilo com todos os seus problemas, suas patologias, sua ironia, seu pessimismo até, né, a ponto de colocar na voz do Brás Cubas essa fala de que ele não teve filho para não transmitir o legado de nossa miséria. Então serviria para qualquer tema que envolve a ignorância humana. Pode ser uma violência, pode ser a violência contra a criança, pode ser a violência contra os idosos, pode ser a violência contra os animais. Aliás, eu tenho uma intuição muito grande em relação aos maus tratos dos animais. Você viu o nosso presidente, o Michel Temer, conseguiu deixar o cachorrinho dele, o Golden. Eu nunca vi um Golden infeliz, e ele estava infeliz nessa foto aí, mas poderia ser uma mensagem subliminar de maus tratos aos animais. Quem sabe seria o tema da nossa próxima redação. Brincadeiras à parte, esse é uma frase coringa. Ela serve para qualquer tema que envolve a ignorância humana. Pode ser o planeta que está sendo devastado pelas questões ambientais que não são respeitadas. Então perceba que ela não é que ela lembrou na hora. Ela já trouxe essa frase coringa, ok? Vamos continuar aqui. Aí ela manda a tese dela, tal, né? Ela manda o tema, né? A intolerância, manda a tese, que é uma das faces mais perversas, e aí ela manda os 3 argumentos dela, né? Que é o preconceito que persiste ligado à realidade do país, por insuficiência das leis, pela lenta mudança da mentalidade social, né? E aí ela continua aqui. É indubitável que a questão constitucional, e aí ela, conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Será que ela lembrou na hora disso aí, ou ela já trouxe consigo essa frase de Aristóteles? Ou será que ela lê todo dia antes de dormir o livro de filosofia? Não, ela traz recortes já pré-fixado na mente dela, que serviria para qualquer tema de redação. Isso é treino, você trazer um coringa contigo. E aí ela continua. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, de acordo com Durkheim. Vocês estudam Durkheim no ensino médio, né? O fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Outra frase fixada em sua mente, e que, em determinado momento, que ela consiga fixar em sua mente 10 frases que serviriam de coringa para uma ocasião especial como essa, porque jogaram um tema fácil para ela, né? Intolerância religiosa ou racismo, né? São temas que você pode trabalhar de maneira bem automática, se você quiser, né? Não é um tema como, por exemplo, a questão dos transgêneros, né? Que é muito mais complicada. A questão da intolerância religiosa está todo dia na nossa frente, né? A questão do racismo até mais, né? Então nós temos mais facilidade para falar sobre isso, porque ela faz parte do nosso dia a dia, ok? E aí ela continua, falou de Durkheim, e aí na conclusão, infere-se, portanto, que a intolerância religiosa, blá, 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 blá. Olha que legal aqui, né? No Enem, você tem que pôr uma proposta de intervenção, ok? Isso é obrigatório no Enem. Como se os políticos não conseguem resolver os problemas, eles querem que os jovens que têm 17, 18 anos consigam. Isso é uma covardia muito grande. No entanto, isso já dizia minha coordenadora, né, da universidade, a doutora Patrícia. No entanto, eles pedem, e aí você pode levar também uma carta na sua manga, né, como se fosse o mandrake, para mandar na proposta de intervenção. Uma carta da manga, propor a construção, a criação de uma delegacia especializada nesse problema. É evidente que se for um problema de violência, que
que cabe uma delegacia especializada, seja violência ao meio ambiente, violência aos animais, violência ao idoso. Agora vamos supor que já exista uma delegacia especializada nesse caso, né? Por exemplo, a delegacia da mulher já existe. Então você pode criar, ao invés de criar, você pode ampliar, né? Aumentar o número de delegacias. Outra carta na manga na proposta de intervenção, que a proposta de intervenção não pode ser uma frase bonitinha. Ai, é preciso respeitar as pessoas. Isso aí a gente já sabe, isso é uma coisa muito ambígua quando você fala assim, ai, o ser humano precisa ser melhor. Isso são frases bonitinhas, mas efetivamente, na prática, ela não quer dizer nada. Agora, quando a gente fala de proposta de intervenção, tem que ser ações práticas, ok? E aí ele fala aqui, criar palestras sobre religiões e suas histórias. Palestra é uma coisa muito legal dentro da escola, e cabe para qualquer assunto, né? Violência contra o animal, palestra na escola, delegacia especializada, que mais? Aumento na rigidez das leis, né? Na prática da lei, na fiscalização, multa pesada, tal, né? E aí no final da redação ela volta, porque ela abriu com Machado de Assis, ela jogou a rede, mas ela não deu continuidade a esse assunto, porque ela sabe que lá no final da redação dela ela vem puxando a rede para deixar tudo amarradinho. Quando você pensa que você já esqueceu daquilo ali, ela volta no final com Machado de Assis. Assim, poder-se-á transformar a mesóclise, que bonita, hein? Manda uma mesóclise bem feita, se você manjar de mesóclise. Se não, é melhor você não tentar. Imagine só você mandar uma mesóclise sem dominar, né? Aí fica feio, né? Poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Ó, você vê? Ela fecha com Brás Cubas, né? Ela abre com ele, fecha com ele. Por que ela decidiu usá-lo? Porque Machado de Assis é simplesmente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele é o cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras, além de ser... Ele ultrapassa o realismo, ele vai para um lado psicológico dos personagens que eu nunca vi, nem no Guimarães Rosa eu vi tamanha genialidade quanto no Machado de Assis. Vamos ver agora da Vanessa Soares Mendes. A locomotiva de Marx, ela foi bem audaciosa, abrindo com Karl Marx. Vamos lá. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, que não basta você jogar a frase do cara, você tem que fazer um comentário no gancho dessa frase, contextualizando essa frase, porque senão ela vira uma frase que fica boiando, sem nenhuma ligação com o continente. E isso não é legal. Você utilizar uma frase de alguém sem contextualizar, sem comentá-la, sem relacioná-la ao tema, aí você, ao invés de auxiliar na sua nota, você diminui. Então, olha só, nesse sentido, e aí ela já manda o tema, porque é muito importante, logo no início, você mandar o tema. A intolerância religiosa no Brasil fere não somente o presidente, né? Mas também estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, olha os conectivos, que legal. Depois eu vou falar nesse sentido, dessa forma, mormente, né, que é importante, muito importante, mormente, né, de extrema importância. E ela continua aqui. E aí ela vai falar, segundo Albert Einstein, cara, Einstein foi além de ser para mim, eu considero que seja a pessoa mais inteligente que já pisou na face da Terra, né? Além disso, ele era um cara bacana também, um cara muito humano, um cara que entendia da humanidade, da ignorância, do preconceito. Ele foi perseguido por suas ideias muito bem colocadas. Então, segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Gente, qualquer tema de redação que fale de preconceito, discurso de ódio, intolerância,
vai cair, é evidente que vai cair uma frase linda dessa do Albert Einstein. Inclusive eu estou achando até que essa frase já está manjada. Ela vai ser muito usada em 2017, nesse Enem. Portanto, provavelmente você sabe que quando uma frase ela é exaustivamente repetida, ela fica defasada e aí produz um chavão. E o chavão na redação não é legal. No entanto, eu ainda nesse ano me arriscaria a utilizar essa frase de Albert Einstein. Sobre tal ótica indubitável, lá, 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 lá. E aí ela fala, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, implementação de uma grade curricular. Né? Você vê que a escola ela tem um fator fundamental na proposta de intervenção, porque o problema, a maioria dos problemas que vão ser contemplados no Enem, ele começa na educação dessas pessoas, desses futuros cidadãos, né? Além disso, cabe ressaltar que a intolerância, ela fala da Constituição Brasileira de 1988, ela fala da ditadura militar, porque é interessante você fazer uma contextualização histórica. Toda vez que você aborda o problema sob o ponto de vista atual apenas, você está defasado, você tem problemas aí, você vai ter que voltar 200, 300, 500, 1000 anos, se preciso, para contextualizar, para saber que o problema não nasceu hoje, ele já vem de muito tempo. E se você não estudar história, você não vai saber. Você contemplar as cotas raciais apenas pelo momento atual do país, você vai estar fazendo uma redação superficial, rasa, sem profundidade, ok? Então aqui, destaque. E aí ela vai fechar que apenas sobre tal perspectiva, poder-se-á, ó, mesóclise bem colocado também, respeitar a liberdade de combater a intolerância de crença no Brasil, pois, como proferido por Karl Marx, as inquietudes são a locomotiva da nação. Sabe quando o cara fecha e todo mundo já levanta, bate palma? Foi isso que ele fez. Fechou bonitinho, tirou nota 1000. Vamos ver agora o Hilário do Ceará, menino novo, 17 anos apenas. Ele abre a proposta, ele abre a redação dele com uma contextualização histórica. O período colonial do Brasil, você vê que todos eles ou utilizam uma citação, ok? Ou a leitura de uma lei, ou uma contextualização histórica. De toda forma, ele mostra logo no começo que a redação dele tem um quê a mais do que aquelas milhões de pessoas que foram lá sem ter nunca assistido uma aula de redação na vida. O período colonial no Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado para converter os índios, pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, isso ocorre até hoje, infelizmente, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, você viu que ele voltou? Voltou há séculos, né? A intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência, ok? E aí ele fala, segundo Sócrates, os erros são consequência da ignorância humana. Você poderia falar isso, que o ser humano é ignorante, mas na voz de Sócrates, meu amigo, fica muito mais a credibilidade, né? Você ganha credibilidade emprestando a voz de um grande pensador, no caso aí o Sócrates, um dos maiores da história, para endossar a sua tese, ok? Não sou eu que estou falando, é Sócrates que está falando, ok? Logo, você vê que não basta jogar a frase, você tem que contextualizar. É válido analisar que o desconhecimento acerca de crença, lá. Vamos ver aqui o que mais. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Né? Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, o patrono da educação brasileira, ele endossa aqui a tese do nosso querido Hilário,
ok? Você vê que o Hilário não é que ele manja pra caramba de Sócrates e Paulo Freire, até pode manjar, mas não necessariamente. Ele trouxe essas duas frases porque ele sabia que quem vai corrigir a redação dele é professor, né? Professores adoram, na sua grande maioria, um Paulo Freire, por exemplo, um Sócrates, né? Então vamos lá, continuando. Vou falar da Larissa Cavalcante aqui de Maceió. O ser humano é social, necessita viver em comunidade, estabelecer relações interpessoais. Porém, embora intitulado sob a perspectiva aristotélica, político e naturalmente sociável, inúmeras de suas antiéticas práticas corroboram o contrário. Então, às vezes, você pode usar, sim, uma frase de um bonito aí da história para ir contra, não só para endossar, mas às vezes para questionar. Você pode questionar Aristóteles? Sim, desde que você tenha bala na agulha para isso. E no caso aqui, a Larissa Cavalcante, de 17 anos, tem bala na agulha para questionar essa frase de que o ser humano é social, né? E foi muito bem colocado esse questionamento, ok? E aí ela fala, não obstante, lá. Aí um pouquinho mais para baixo aqui ela fala sobre essa conjectura, a tese marxista disserta acerca da inescrupulosa atuação do Estado, que assiste apenas à classe dominante, dessa forma alienados pelo capitalismo selvagem e pelos subvertidos valores líquidos da atualidade, os governantes negligenciam. Ela fez uma colocação pesada aqui, né? Um pouco mais firme, com uma crítica um pouco mais incisiva ao capitalismo. Ela até cita Marx aqui. No entanto, ela se deu muito bem, ok? Apesar de ter... Porque assim, meu amigo, se você dissertar sempre dentro da casinha, eu assisti todas as aulas de redação, eu peguei todas as apostilas do ângulo, objetivo, etapa, e fiz tudinho do jeito que eles mandaram. Se você dissertar dentro da casinha, que é um lugar muito confortável para se dissertar, você vai tirar seus 850, 900. Quando você sai da casinha, você pode tomar chuva, você está sujeito a todo tipo de mau tempo, e é esse o momento que você arrisca. Sabe a pergunta de 1 milhão, quando você arrisca tudo? Ok? E aqui ela saiu da casinha para fazer um discurso um pouco mais pesado contra o capitalismo selvagem, os valores líquidos subvertidos da atualidade, os governantes que negligenciam a necessidade fecunda de mudança, né? Essa distópica realidade. Então ela faz e aí ela foi muito bem, porque assim, quando você sai da casinha, você tem um erro você tem uma chance muito grande de errar, né? Que você está por sua conta e risco e é arriscado, né? Então vamos lá. Convém, portanto, que primordialmente a sociedade civil organizada exija do Estado, por meio de protestos, a observância da questão religiosa no país. Então ela já pede uma proposta de intervenção um pouco mais pesada, com protestos. Cabe ao Ministério da Educação a criação do Programa Escolar Nacional. Sempre eles vão na escola quando eles querem fazer a proposta de intervenção, ok? E ela fecha a redação dela muito legal, ok? Vamos para o Vinícius Oliveira de Lima, de 26 anos, Duque de Caxias. Tolerância na prática. Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância, Ele fala da Constituição. Aí ele... você que vai fazer o Enem, você deu uma lidinha na Constituição? Você tem um livrinho da Constituição? Baixa o livrinho em PDF, dá uma lida rapidinha, pelo menos nos itens principais, como liberdade, o direito de ser feliz, o direito de viver, né? Pelo menos esses itens mais básicos. É interessante que você leia, ok?
para você sua proposta não bater de frente com a Constituição, você fazer uma redação completamente fora da lei, ok? E aí ele fala aqui: em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserte Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala. Pô, o cara leu Gilberto Freire, ou pelo menos as ideias principais do Gilberto Freire, que é um escritor fantástico. E aí ele fala de outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade. Gente, você poderia falar na sua redação que o ser humano é meio individualista, mas na voz de Bauman fica muito mais refinado. E aí ele continua falando: urge, portanto, que os indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Ele faz a proposta de intervenção dele e fecha a redação. Vamos ver agora da Desirê Macarrone Abad, do Rio de Janeiro. Ela fala de Stefan Zweig, é assim que fala? Zweig. E aí o Zweig escreveu, fugindo da perseguição nazista, ele escreveu um livro que chamava O Brasil, o País do Futuro. E aí ela usa, né, a conjunção aqui para discordar. Entretanto, quando se observa a deficiência nas medidas na luta contra a intolerância religiosa, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Então, mais uma vez, a pessoa usa uma frase de um grande escritor para discordar dele, ok? Não é uma falta de respeito, porque, olha só, chega no final, ela fala assim: com essas medidas, talvez a profecia de Zweig torne-se realidade no presente. Ou seja, que ele realmente queria que fosse o Brasil o país do futuro, e ela concorda que ele deveria ser o Brasil o país do futuro. No entanto, algo aconteceu de errado, algo errado que não deu certo, como diz o meu amigo William, para que o livro não se profetizasse, né? Vamos ver aqui a Samantha, de Minas Gerais, Samantha Gabriela Ferreira, de 22 anos. Ela, no segundo parágrafo de sua redação, ela abre o segundo parágrafo falando assim: segundo Immanuel Kant, em sua teoria do imperativo categórico, pô, se você lembrar da obra, além do sujeito, do indivíduo, da celebridade, você lembrar a obra que foi escrita, a frase, melhor ainda, né? Os indivíduos deveriam ser tratados não como coisas que possuem valor, mas como pessoas que têm dignidade. Frase completamente cabível em muitos temas, né? Basicamente, ela está falando aqui que o ser humano tem que ter dignidade, mas está embasado por uma fala muito mais credenciável, muito mais prestigiosa, que é do Kant aqui. O que, aliás, o Kant ele tem muitas frases que possam ser utilizadas, ok, nas redações. Basta você olhar, entrar lá no Pensador e com o seu caderninho, ou vai dando print no celular, abre um arquivo só com esses prints. Então vamos lá. E tenta não brigar com a proposta de redação. Eu já falei isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no finalzinho da redação dela. É imperativo ainda que a população, em parceria com as escolas, a escola aparecendo também na proposta de intervenção, promovam eventos plurissignificativos e seminários por meio de campanhas de caráter popular, para que diversos líderes religiosos orientem os civis, sem tabus e estereótipos, sobre suas crenças, de modo a mitigar a intolerância religiosa de modo efetivo. Só assim o país tornar-se-á mais plural e justo. Olha só, parece que tá virando uma moda utilizar a mesóclise no final da sua redação. Vamos ver a Júlia, 17 anos, de São Paulo. Eu não estou vendo aqui os conectivos, eu estou só observando as citações, ok?
Então aqui ela, no segundo parágrafo, ela usa Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural. A mídia cria certos estereótipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens muitas vezes errôneas em suas mentes. Retomando o exemplo dos evangélicos, lá. Ela contextualizou essa frase de Adorno, sociólogo aqui, ok? E vamos ver o finalzinho da redação dela. Outro caminho é o incentivo das prefeituras para que a população conheça as religiões como elas realmente são, e não a imagem criada pela mídia, nem aquela herdada desde a época colonial, promovendo visitas aos centros religiosos, palestra novamente entrou, e programas na televisão e no rádio. E não sei não, viu? Acho que já tem muito programa de televisão sobre religião, mas aqui eu tenho certeza que ela falou de outra forma, uma forma didática sobre as religiões, ok? João Vitor, 18 anos, Fortaleza. Dentro da introdução ele fala assim: fazendo uma analogia com a filosofia kantiana, a intolerância existente pode ser vista como o resultado de fatores inatos ao indivíduo com o que foi incorporado a partir das experiências vividas. Ou seja, não vou me demorar muito nessa redação para eu exemplificar que realmente apenas todas as redações que a gente leu aqui, elas apresentam citações. Todas elas têm citações. Ou mesmo as que contextualizaram, preferiram abrir contextualizando historicamente, ou aquelas que usaram trechos de leis, ainda assim tem citações principalmente a filósofos, ok? Olha a Marcela, de 21 anos, de Itabuna. No meio do caminho tinha uma pedra. Ela abriu com Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos maiores poetas. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa. Agora, se ela não falar dessa pedra do meio do caminho de Drummond, ou não contextualizar, ela não consegue tirar nota 1000, porque fica uma frase meio jogada, meio boiando, sem ligação, né? As partes da redação, elas têm que ser solidárias e não solitárias, né? Então aqui, mais para baixo, já quase no final da redação, ela parafraseia o Bauman novamente. Enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Então, muitas vezes você não precisa trazer a frase exatamente do jeito que ela foi escrita, mesmo porque são diversas as traduções, né? Então, mas você pode parafrasear, dizer com outras palavras, desde que você traga o nome do pensador, ok? E aí ela jogou a pedra no caminho, lá no começo. Se ela não recolhesse a pedra no final da redação, ela perderia ponto. Vamos ver aqui como é que ela retomou esse pensamento de Drummond. Somente assim, tirando as pedras no meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Olha, a mesóclise novamente aqui no final da redação. Que coisa, hein? Vamos para o último, que o tio tá cansado aqui. Igor Mota Farinazzo Giovanetti, de 18 anos, de Minas Gerais. No segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, em Casa Grande Senzala, novamente Gilberto Freire defende que a cultura foi formada nesses três pilares: o nativo, o colonizador e o escravo. E aí ele disserta sobre isso, só para deixar aqui evidente que ele usou Gilberto Freire. E vamos já para Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, de 17 anos, do Mato Grosso. Se houver duas religiões, cortar-se-ão os preços. Se houver 30, viverão em paz. Na Idade Moderna, o filósofo iluminista Voltaire foi um importante defensor da liberdade de culto e da harmonia entre as diversas crenças. Já no Brasil existe um retrocesso. Então ela levantou a bola com o Voltaire, e isso aqui eu creio que ela tem estudado um pouquinho mais, porque essa frase ela não caberá em outros temas. Então aqui
eu realmente sou obrigado a tirar o chapéu para a genialidade dessa menina, que realmente estudou, ok? E realmente estudou o tema e trouxe uma frase para o tema. Então imagine a felicidade dela quando ela abriu a folha do Enem e observou que era exatamente um dos temas que ela havia estudado. Ó, não dá uma sensação gostosa? E ela, opa, vai cair aqui aquela frase do Voltaire, vai ficar, ó, supimpa. E aí ela fala do Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Você sabia que eu tinha esse dia? Eu não sabia. Ela sabia. Por isso ela está com 1000 na redação. Então você pode também procurar os dias, né? Dia do combate à AIDS, por exemplo, em dezembro, né? Dia ou seja, procure os dias. O mês, por exemplo, o mês do câncer de mama, o mês de combate ao prevenção ao suicídio. Poxa, isso aí pode cair, viu? Negócio de câncer, né? E aí você fala do Outubro Rosa. É interessante você ser uma pessoa culta, ler as notícias, estar ciente dessas campanhas, ok? Então vamos ver. Continuando aqui, essa aqui é a última, eu prometo, da Sofia Martinelli Rodrigues, 19 anos, superando antigos estigmas. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. O preconceito, então, passou a ter um viés científico, numa tentativa de justificar a dominação de indivíduos menos favorecidos. Olha, que coisa horrível. No entanto, e aí ela vai, mesmo sendo uma ideia antiga, ainda encontra respaldo de diversas ações humanas, como os constantes casos de intolerância religiosa no Brasil. Muito bem colocado, perfeito, palmas para a Sofia, ok? E aí lá quase no finalzinho ela fala de Bauman também, do imediatismo das relações sociais. Ela fala do Ministério da Cultura, ela fala do Ministério da Educação. Muito bem colocado, ok? E é isso, pessoal. Nossa, que viagem pelo universo desses grandes pensadores, filósofos, educadores, poetas, né? Você tem Machado de Assis, você tem Carlos Drummond de Andrade, você tem Kant, você tem Bauman, você tem Marx, você tem Durkheim. Que viagem! Isso é um aprendizado para você ir armado de grandes pensadores, Albert Einstein, para o seu Enem. Um beijo, um abraço para vocês e vamos que vamos!